tarde. Vamos dar sequência às nossas revisões e a gente vai iniciar a nossa revisão de História hoje, tá? Assim como nos outros bimestres, a nossa revisão de História vai iniciar hoje e amanhã a gente vai continuar, tá certo? Porque são 4 conteúdos que vão estar na nossa avaliação bimestral, que são as comunidades afrodescendentes, a independência do Brasil, o ciclo do café e a abolição da escravatura, tá? Vocês vão fazer a atividade de hoje no livro de reforço, então você já pega o seu livro de reforço, deixa aí, né, para fazer a sua atividade. E você também pode estar pegando o seu livro de história, tá? Para auxiliar na explicação do conteúdo, para ajudar você a resolver as suas atividades, tá? Os 2 conteúdos que a gente vai ver hoje são as comunidades afrodescendentes e a independência do Brasil, tá? A gente vai explicando aqui e vocês vão acompanhando aí no livro de vocês, tá bom? Nós vamos iniciar com as comunidades afrodescendentes, tá? Coloque seu livro de história lá na página 64 para acompanhar a explicação. Os escravos africanos sempre se rebelaram contra os seus senhores, pois também eles nunca aceitaram a escravidão. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalhavam aconteciam revoltas, rebeliões, fugas e as lutas. Em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam em quilombos. O que eram esses quilombos? Vocês lembram? Era um local de refúgio que geralmente ficava localizado no meio das florestas, principalmente em lugares de difícil acesso. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e o mais conhecido, né, é o Quilombo dos Palmares, que fica entre Alagoas e Pernambuco. Saber que existia um quilombo já fazia outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos dos escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Ainda hoje há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde haviam os quilombos. Essas comunidades são chamadas de quilombolas, tá? E lá eles mantêm as tradições, a organização social e a vivência baseada na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que elas ocupam. Por que essas pessoas fugiam, né, esses escravos? Porque, como vocês já sabem, a vida não era fácil, né? Quando os escravos chegavam aqui, eles eram levados para as lavouras de cana-de-açúcar, também para as minas. Alguns trabalhavam nas fazendas de gado, as mulheres, né, trabalhavam em atividades domésticas, nas casas grandes. Nos centros, né, as cidades, eles iam para ser como vendedores, carregavam frutas e comidas que eram produzidas pelos senhores. E aí, para eles não fugir, eles usavam uma canga no pescoço, né? Às vezes, eles tinham até que seguir a religião dos seus donos. As mulheres, elas cozinhavam, cuidavam da casa, lavavam roupa, e algumas até serviam de ama de leite, né, que amamentavam os filhos dos seus donos. E aí os escravos também, às vezes, eles eram atacados pelos banzos, que é uma doença, né, como se fosse uma depressão, que eles sentiam pela saudade da terra deles. Alguns emagreciam tanto que chegavam até a morrer. E aí, devido aos maus tratos, eles fugiam, mas aí tinha uma espécie, né, de feitor que administrava o trabalho dos escravos e também aplicava os castigos, né, quem desobedecia ou fugia, que é chamado de capitão do mato. E aí, quando eles conseguiam fugir, eles criavam os quilombos, né? Como eu já falei, um dos mais importantes foi o Quilombo dos Palmares, e foi chamado assim porque onde eles se instalaram, né, os escravos, havia muitas palmeiras. Agora, a gente vai ver sobre a independência do Brasil. Muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como um reino, mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a estada da família real. Os políticos portugueses pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de exploração de Portugal. Assim, eles exigiam o retorno de Dom Pedro I ao seu país de origem. Ao mesmo tempo que as pessoas não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal, os partidários de Dom Pedro I pediram que o príncipe não retornasse a Portugal, já que sua presença era uma garantia que o Brasil não seria mantido na posição de reino. Diante do impasse de retornar ou não a Portugal, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, proferiu as seguintes palavras: Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto.
diga ao povo que fico. Vocês lembram como foi que foi chamado esse dia? Muito bem, o dia do fico. Nessa época, havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Até mesmo Dom Pedro I cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira. Essa Assembleia tinha a missão de estabelecer leis que estivessem de acordo com os interesses do Brasil. Os portugueses não aceitaram quando a notícia da Assembleia Constituinte brasileira chegou a Portugal, e assim acelerou o rompimento entre Brasil e Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, no Riacho Ipiranga, Dom Pedro I recebeu a notícia de que muitas das suas decisões haviam sido revogadas por Portugal, ou seja, não foram aceitas. E aí, muito contrariado, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: independência ou morte. E aí ele aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si mesmo o título de imperador constitucional. Ele recebeu esse título no dia 12 de outubro de 1822 e foi coroado só em dezembro do mesmo ano. Quando Dom João morreu, que era o pai de Dom Pedro I, em 1826, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, se ele não voltasse, ele perderia o direito à coroa portuguesa. E muitos brasileiros, temendo que Dom Pedro I se transformasse no rei de um grande império luso-brasileiro, isso porque ele ia dominar, Brasil e Portugal, foram forçados a abdicar do trono do Brasil, Se ele fosse para Portugal, ele teria que abdicar o seu trono. E então, para não perder o seu domínio no Brasil, Dom Pedro I deixou o seu filho, Dom Pedro II, como seu sucessor. O problema era que, nessa época, Dom Pedro II só tinha 5 anos de idade. Então, amores, agora vocês vão realizar as atividades no livro de reforço, na página 140, só no lado B, até a 142 e também na página 185, tá? Caprichem na letra, façam uma atividade bem caprichada, tira a foto e manda pra tia corrigir, tá bom? Beijos, até amanhã, dando sequência à nossa revisão de história.